Bora lá? Aqui. Vamos lá. Então, a gente parou aqui, né? Então, acho que ficou bem claro, né, pessoal, a questão ligada ao objetivo do movimento, ao objetivo dessa revolução, certo? Então, a questão ligada aos erridos, que são essas terras comunitárias de origem indígena que estavam na mão de grandes latifundiários. E aí foi isso que deu força ao Madeiro, tá? Porque ele prometia a reforma agrária. Olha só, em síntese, a burocracia estatal pregava o progresso. O lado conservador da igreja pregava a obediência. E o exército pregava, tá? Então, ou seja, pregava-se o progresso, tá? Pregava-se aí a obediência, a igreja tem esse papel, porque vai estar aliada às questões da aristocracia, certo? Isso é histórico também, né? Essa aliança da igreja com a aristocracia, né? E em relação à dominação da maioria da população. Quando a gente discutir Max Weber, que é a questão da dominação, a gente vai poder ter bem claro os tipos de dominação, né, exercida aí, e uma das formas de dominação, que é a chamada dominação carismática, é essa percepção aí, e a igreja utiliza muito esse tipo de dominação, e a dominação legal também, a gente vai perceber como ela funciona. Então, nós vamos ter dois projetos revolucionários, certo? Nós vamos ter um projeto liberal, burguês, e um projeto popular, certo? O projeto liberal burguês são as elites que são dissidentes, ou seja, são elites, mas não estão no poder. Então, o que eles pregavam? Alternância do poder, rotatividade no executivo, eleições periódicas honestas, porque desde o século XIX até 1911, quando o Porfírio Dias renuncia, as eleições são fraudulentas, né? Legislativo autêntico, judiciário independente, tá? Esse é o plano de quem? Tá? Esse é o plano do Madeiro, é o plano de São Luís de Potosí. Quando o Madeiro sai de cena ali, que é preso e tudo mais, ele cria esse plano e ele ganha força. Então, tem uma elite que vai apoiar o Madeiro, a elite que não está no poder, certo? E esse plano vai chegar à população mais empobrecida, porque dentro desse plano ele vai contemplar a reforma agrária, porque ele não é bobo, né, para conseguir essas classes menos favorecidas para apoiá-lo também. Qual era o projeto, então, popular? Expressado principalmente por Zapata, exigia a reforma agrária que restaurasse os erridos. Então, nós vamos ter algumas figuras surgindo aí de lideranças. Essas figuras são as chamadas lideranças populares, tá? Que vocês não podem esquecer. Nós vamos ter duas lideranças populares. O Emiliano Zapata, que está descrito aqui, ele liderava um movimento no sul, certo? E ao norte tinha uma outra liderança, que era o Pancho Villa. Então, nós vamos ter dois nomes aí. Ao norte, o Pancho Villa, e ao sul, o Emiliano Zapata. Eles são a resistência ao projeto liberal burguês, tá? Eles são a resistência porque eles lutam pela reforma agrária, certo? Eles vão ter até um plano, chamado Plano Ayala, certo? Esse plano, o que diz no Plano Ayala que vocês não podem esquecer? Novamente as terras, os erridos novamente, as terras de volta, ou seja, para essa população mais empobrecida. Então, o Plano Ayala é o plano da reforma agrária, encabeçado por quem? Pela resistência. Que resistência era ela? Emiliano Zapata no sul e Pancho Villa no norte. Eles tinham diferenças entre si, mas objetivos comuns enquanto resistência, tá? Os dois foram assassinados. Mas, enfim. Olha lá o Madeiro,
certo? Quem é que o Madeiro liberou? Né? A resistência do Pancho Villa e do Emiliano Zapata é uma resistência ligada à população campesina, a população mais empobrecida, porque se discute a reforma agrária. O Madeiro, tá, lidera a pequena burguesia urbana nacionalista que organizou um movimento anti-relacionista, ou seja, por conta da reeleição do Porfírio. Porfírio estava no poder do século XIX até o século XX, se reelegendo constantemente. E ele vai fazer esse movimento para que ele não se reeleja, tanto que a pressão vai ser tão grande que o Porfírio vai renunciar. Foi perseguido e exilado, tornando símbolo da luta contra o regime de Porfírio, certo? Então, eles tinham um grande significado e uma importância, porque ele tinha essa representatividade, tá? Né? Que era lutar contra o porfiriato. Olha o que o Porfírio diz sobre o Madeiro. Madeiro libertou o tigre, agora eu quero ver domá-lo. Ou seja, Madeiro deu força para o campesinato. Madeiro prometeu, a reforma agrária não vai cumprir, certo? Mas prometeu. Então vai dar mais força para esse movimento popular. Eu quero ver ele domar esse movimento. Eu quero ver ele dar conta de tudo isso que ele está fazendo. Então aqui o Porfírio Dias falando do Madeiro, certo? Como eu disse para vocês, ao norte nós vamos ter ali um movimento liderado por um camponês, que é o Pancho Villa, certo? E ao sul, né, os camponeses do sul eram liderados por Emiliano Zapata. Até hoje tem um movimento no México chamado Movimento Zapatista, certo? Que vem da origem aí desse movimento de campesinato do início do século XX. Invadiam e incendiavam fazendas e refinarias de açúcar e, ao mesmo tempo, organizavam um exército popular. Então, eles começaram a ganhar muita força, certo? Como um exército popular para conseguir o objetivo deles, né? Olha lá o Plano Ayala, certo? Zapata propõe a derrubada do governo de Madeiro. Então, Madeiro assume. Dizem alguns historiadores, tá, gente? Dizem alguns historiadores que o Zapata apoiou a chegada do Madeiro ao poder, porque o Madeiro prometeu a reforma agrária. Só que ele não cumpriu essa promessa. Aí, o que vai dar mais força ainda para o movimento zapatista, certo? Que vai propor a derrubada do governo, certo? Em um processo de reforma agrária sob o controle das comunidades camponesas. Então, aqui é uma ideia socialista. E vocês lembram de uma situação, aqui nós estamos, existia muito medo dessas ideologias aí socialistas ganharem força. Nós estamos falando de 1911, não tem ainda revolução socialista, mas já tem a teoria socialista. E aqui ela é vista como uma teoria socialista que os Estados Unidos não curtem, certo? Tem ainda, né, os Estados Unidos aí na parada, que não curte nenhuma ideologia socialista. Quais são as propostas do Plano Ayala? Reorganização do feudo, reorganização do ejido, dessas terras, expropriação de 1/3 dos latifundiários mediante indenização, nacionalização dos bens dos inimigos da Revolução. Ou seja, é a ideia de nacionalizar tudo. São ideias, se a gente pegar essas 3 ideias aqui, nós percebemos que são ideias socialistas. Reorganização das terras, expropriação dos latifundiários e nacionalização dos bens. Certo? A ideia de nacionalização também é uma ideia de cunho socialista, tá? E o Plano Ayala tem essa característica. Muito bem. Olha aí, a radicalização do movimento e a existência de um exército popular organizado e armado era visto como uma ameaça pelo novo governo aqui e pelos Estados Unidos. Então, gente, esse movimento, tanto do Pancho Villa quanto do Emiliano Zapata, não era visto com bons olhos. Cara, é um movimento radical.
É um movimento, sim, de caráter socialista. É um movimento que quer redistribuição de terra, que quer reforma agrária, que quer nacionalizar tudo. É um movimento que não é bem visto pelo governo, que está no poder, tá? Não é bem visto pela velha elite, que também estava no poder, mas foi destituída, porque, no caso, por quem apoiava ali o porfiriato, e muito menos pelos Estados Unidos, que tem o cunho capitalista e tem aquela doutrina chamada doutrina Monroe, que é América para os americanos. Então, eles não são bem vistos de nenhum dos lados. Olha lá. Então, sob a tutela do diplomata Henry Huerta, né, o presidente Huerta, como ele é conhecido, formaria um governo provisório e Madero seria afastado do poder. Na verdade, o Madero, ele é assassinado, tá? Pelo Huerta, né? O Madero vai ser assassinado pelo Huerta. E o Huerta vai ter apoio dos Estados Unidos e vai aplicar dentro do México uma ditadura com apoio estadunidense, tá? Ele aqui, olha aqui, essa representação é dos Estados Unidos. Então, por medo dessa ideologia criar cada vez mais força, certo? O Madero é assassinado em 1913, tá? E nós vamos ter o Huerta no poder, tá? O governo do Huerta é um governo burguês, capitalista, tá? E aí nós vamos ter as forças populares se organizando, né? Para conseguir alguns movimentos importantes, certo? Então, nós vamos ter aí uma figura importante, que é o Carranza. São vários nomes, tá, gente? Então, é o seguinte, o governo do nortista Carranza não reconheceu o novo governo e dá início à mobilização contra o Huerta. Então, o Huerta, com o apoio dos Estados Unidos, o Huerta mata o Madero, né, vai assassinar o Madero, chega ao poder, mas esse movimento nortista ali não reconhece o governo do Huerta, o mesmo faz Vila, né, no norte e Zapata no sul. Então, nós vamos ter o governador Carranza não aceitando, nós vamos ter o movimento do Pancho Villa, certo, no norte, que também não aceita, e o movimento zapatista no sul, que também não aceita o Huerta no poder. Então, forma-se um exército constitucional, que visa restabelecer, né, o madeirismo sob liderança de Carranza. Olha lá. Após a vitória de Carranza, reorganiza as forças militares e derrota Villa e Zapata. Então, o Villa e o Zapata apoiam ali, de certa maneira, no primeiro momento ali, vão apoiar o Carranza, depois não mais, porque Villa e o Zapata estão do lado dos camponeses, certo? E o Carranza, nós vamos ter ali a questão da Constituição, que é importantíssima, tá? Tanto o Emiliano Zapata quanto o Villa são assassinados, o Villa em 1923 e o Emiliano Zapata em 1919. Ó, Carranza chega ao poder, tá? Medidas nacionalistas, nacionalização do petróleo, certo? Ao mesmo tempo em que fez concessões às grandes empresas norte-americanas e organizou uma Assembleia Constituinte, excluindo a participação camponesa. Então, nós vamos ter aí uma Constituição surgindo, tá? Que é muito importante. Então, o Carranza vai nacionalizar o petróleo, ao mesmo tempo que ele nacionaliza, ele não se distancia dos Estados Unidos, não é tolo, tá? Então, ele vai nacionalizar o petróleo, mas ele vai dar grandes concessões para as empresas estadunidenses, né? E aí vai criar a Constituição. Se atentem a isso. Constituição tem caído em provas, tá? E essa de 1917 é a que vigora até hoje dentro do México. Então, a Constituição de 1917 é a Constituição que vigora até hoje no México, certo? Primeira Constituição da história, certo? A incluir os chamados direitos sociais. Então, olha só, expropriação de terras não cultivadas, jornada de trabalho de 8 horas,
regulamentação do trabalho do menor e da mulher, salários iguais para tarefas iguais, direito de greve, organização sindical, justiça do trabalho, para arbitrar os conflitos entre o capital e o trabalho. Restringiu o poder da igreja, o casamento civil foi tornado obrigatório e o único válido. Olha aqui, né, a questão que é bacana aqui falando do casamento civil, né, porque daí restringe o poder da igreja até 1917, né, a igreja tem esse grande poder e aí a partir dessa Constituição vai ter essas mudanças. Direito à igualdade, certo? A liberdade de circulação, foi vedada a censura, então, legislação trabalhista, e aí ele abre as portas para uma reforma agrária, tá? Esta Constituição foi juridicamente uma obra de síntese entre a grande tradição liberal e a emergência de um Estado populista. Então, o que vai acontecer para a gente ter bem claro aí essa revolução, essa Constituição de 1917? Nem o Pancho Villa, nem o Zapata tinham sido mortos aí ainda. E havia um problema dentro do México gigantesco, que é o problema do campesinato, da expropriação histórica de terras, os problemas ligados à desigualdade que era gigantesca, a exploração do trabalho, tudo isso. Então, a Constituição de 1917, ela tinha que fazer algumas garantias, certo? Garantias que fossem necessárias para que se tivesse governabilidade. Então, quando a gente fala de movimentos populistas, né, não é porque o grande líder populista ele é benfeitor, ele é benemérito, como Getúlio dizia que ele era benemérito, né? É porque era uma necessidade para se manter no poder, havia uma necessidade de algumas mudanças legais. Quando Getúlio esteve no poder no Brasil, que é o grande nome populista do nosso país, era necessário legislações que garantissem a sua estada no poder, ou seja, a sua relação com as massas, que era a maioria da população. Por isso, as garantias de direitos trabalhistas, aqui é a mesma situação. Deveria haver, né, algumas mudanças que fossem significativas, né, no quesito a todos os problemas que o México estava vivendo. Tá? Olha só, a Revolução Mexicana não se amolda aos padrões conhecidos de classificação revolucionária, isto é, Revolução Burguesa e Revolução Socialista. Segundo alguns historiadores, seria uma revolução populista, porque todos os grupos que se digladiavam lutavam, de fato, pela hegemonia da liderança sobre as massas. Todos apelavam constantemente para elas, para que as massas se decidissem a favor de um ou de outro. Emiliano Zapata trabalhava com as massas, Pancho Villa trabalhava com as massas, Madero, para chegar ao poder, utilizou as massas, Carranza, para se manter ao poder, também utilizou as massas, e aí a Constituição de 1917, que é utilizada até os dias de hoje. Certo? Pessoal, deu para entender? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Certo, prof. Certo? Sim. Então, Tudo certo, prof. deixa eu falar uma coisa para vocês, que atualmente existe ainda um exército de separação, certo? Que é o exército zapatista no México, ligado à questão dos ejidos, ou seja, dessas terras campesinas, dessas terras indígenas. Isso não foi resolvido. Então, em 2020, ainda temos exércitos zapatistas, aí lembrando o nome de Emiliano Zapata, da Revolução Mexicana, certo? Falando da questão da terra, discutindo a questão dos ejidos, que ainda não foi resolvida. Então, nós temos essas nuances até os dias atuais. Algo que é bem interessante, deixa eu só fazer aqui e voltar aqui com vocês. Quero voltar. Isso. Ver se eu consigo voltar, quero ver você. Se não deu. Tá. Pessoal, deu para compreender? Deu para entender? Tudo certo? Sim. Sim, prof. Tá bom. Alguma pergunta? Não. Não.
Meu Deus, tá tudo tranquilo? Tá tudo sossegado? Tá bem explicadinho nos slides. Tem certeza? Tem como mandar esses slides depois, Pro? Eu vou mandar, eu já coloco lá no grupo, tá? Meus amores, escutem. Então, beleza. A questão do que eu quero também, que é bem importante, que é a discussão teórica do populismo. Não, eu queria falar das duas coisas, mas não deu, né? Eu vi de informação. Então, vamos por partes. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre populismo, certo? O conceito de populismo. E dentro do conceito de populismo, a gente vai trabalhar a dominação. A dominação descrita por Max Weber, tá? Porque é importante vocês terem essas questões conceituais, principalmente ligada a uma discussão aí teórica de produção textual, certo? Certo, meus amores? Beleza? Beleza, Pro. Então, beleza. Ó, muito obrigada por ficarem comigo até agora, certo? Ó, beijinho para vocês. Falta 3 minutos, daqui a pouco começa a próxima aula de vocês, tá? Fiquem bem, vou colocar os slides lá no grupo, tá bom? Tá bom. Beleza, Beijo. Pro. Beijo.